O mundo não teve começo, não houve um momento no qual havia o caos, o não cosmo, porque isto iria contradizer o teorema da prioridade do ato sobre a potência. Então, para Aristóteles, não há passagem do caos à ordem, né? Para Aristóteles, o mundo sempre teve que ter sido ordenado, né? Para Aristóteles, o mundo sempre teve que ter sido ordenado. Em certo sentido, isso se aproxima mais da visão do Gênesis, né? Porque o mundo começa céu e terra, começa, né, ato e potência, mas com a primazia, certamente, do mundo inteligível, do céu. A maioria dos teólogos lê na imagem do abismo, do caos, que aparece logo no início do Gênesis, né? A existência de uma realidade material primordial, caótica, tal qual a da teogonia de Hesíodo. Eu considero que Deus jamais criou uma realidade caótica, ele já criou uma realidade ordenada. E que o primeiro versículo do Gênesis ele narra de maneira muito sutil naquelas trevas que se precipitam sobre o abismo a queda dos anjos. Por isso que o abismo do Gênesis e também o da teogonia, por suposto, porque a revelação vai além, começa antes, né? O abismo só surge depois da queda de Satanás e dos anjos. O versículo 1 do Gênesis narra de maneira sutilíssima a criação do céu, da terra e a queda, né? E quando Deus, no primeiro dia, separa a luz e as trevas, ele já está separando os anjos confirmados no bem e na graça dos anjos tenebrosos. Tanto é, bom, a gente vai ver isso ainda mais para frente, mas tanto é que Deus diz que tudo que ele faz é bom, né? Tudo que ele faz é bom ao longo dos dias, que são dias cósmicos, né? Mas das trevas ele fez, mas não disse que foi bom. As trevas estão feitas por ele, não foram feitas enquanto trevas, e enquanto trevas não são boas. Não há nenhum elogio às trevas. Porque então tem uma grande celeuma entre os teólogos cristãos e Aristóteles, porque como Aristóteles afirmou que o mundo é eterno, isso iria contradizer a letra da Bíblia que supostamente diz que o mundo começou num princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Né? Não é necessário interpretar o mundo como tendo um princípio cronológico. É o que vai explicar Santo Tomás de Aquino. Afinal, o mundo é eterno ou o mundo é criado? Santo Tomás considera, é sua opinião teológica, que o mundo foi criado com a criação do tempo. Né? Mas ele, ao mesmo tempo, diz que, do ponto de vista meramente racional, a parte do Gênesis, a gente não poderia saber se o mundo é eterno ou foi criado no tempo. Essa distinção é falsa para Santo Tomás. Como ele ensina, um mundo temporal ou mutável, não principiado cronologicamente, ou principiado cronologicamente, seria um mundo criado. E criado ex nihilo, porque o essencial para que haja criação é que haja um princípio ontológico do ser, e não um princípio de duração. Isso ele vai dizer no seu opúsculo A Eternidade, ou Acerca da Eternidade do Mundo. Né? Da primeira vez que eu mandei os slides para o Vicente, eu mandei a citação de Santo Tomás enorme e tal. Eu mandei muitas outras citações enormes, mas elas tomariam muito tempo, e até às 10h30, que é o tempo que a gente tem, eu não conseguiria chegar de maneira satisfatória ao final do percurso. Mas eu vou pedir uma gentileza, eu vou ler uma pergunta aqui que foi feita pela Hélia, e você veja a conveniência de enfrentá-la agora ou a posteriori, ou até para a gente fazer um vídeo oportunamente. Uma pergunta muito bem feita. Tá? Está escrito na Bíblia que o Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Penso que antes da cruz já havia cruz. Quando eu comecei a circular aqui pela Casa da Crítica, num contato maior com a filosofia, estou com a impressão que a filosofia antiga está grávida de cristianismo. O que o senhor me diz sobre esse meu pensamento? Tudo se relaciona? Essa ideia é muito interessante. O Cordeiro ele foi imolado desde a fundação do mundo. Quer dizer,
a ação do Verbo, ela precede a ação de Jesus, né? Ou seja, o Logos eterno, enquanto expressão ad extra de Deus para as demais criaturas, ela precede a encarnação do Verbo em Jesus de Nazaré no tempo bíblico, né? No nosso tempo. Então, aquilo que então Jesus, o sacrifício do Verbo, ele por um lado, a doação eterna do Filho ao Pai, né? Ele o sacrifício temporal de Jesus na cruz do Calvário, ele esse sacrifício enquanto ele se atualiza nas celebrações eucarísticas, né? Por exemplo, na missa católica, mas também no início do mundo pode-se supor que este cordeiro imolado é esta atuação do Verbo já para salvar a criação, porque Jesus é o único salvador, né, do mundo na concepção cristã. Então, no princípio do mundo, Jesus, ou o Verbo de Deus, ou o Filho de Deus, né, no início do mundo, para salvar a criação da sua queda total no abismo, tem que ter havido alguma espécie de sacrifício do Verbo enquanto expressão ad extra de Deus, que está aludida nesta passagem do Gênesis. Também se pode pensar nas prefigurações que o Verbo teve dentro da Escritura, e aí seria a fundação deste mundo temporal. O Verbo estaria prefigurado no sacrifício de Abel. Mas, enfim, é teologia especulativa. Por quê? Porque isso não está formalmente revelado. Não é heresia fazer esse tipo de especulação, mas eu não posso falar aqui 100% garantido. Porque, como católico que sou, eu não posso presumir que as reflexões teológicas não canonizadas pelo magistério da Igreja sejam absolutamente certeiras, mas que esta passagem do Apocalipse parece sim aludir a uma espécie de sacrifício do Verbo enquanto expressão ad extra de Deus desde o início para salvar a criação do abismo. Isto sim, eu acredito que é o que está dito de maneira cifrada, enigmática nesta passagem. Onde quer que tenha o mundo já foi redimido desde o início, evidentemente, né? Toda a graça que existe no mundo vem do Verbo, né? Toda a graça que existe no mundo vem do Verbo, do Filho, né? E se os anjos bons não tivessem sido separados dos anjos maus por uma ação do Verbo, não teria sido possível essa separação. É isso que vem a calhar aí, né? Que tipo de ação é essa? Esse combate no céu, o que ele foi? O que representou? Né? Que tipo de sacrifício teve que haver? É mais ou menos por aí que vai a resposta, no meu entendimento. Mas ela pergunta assim: a filosofia antiga está grávida do cristianismo? Isso com certeza. Com certeza. Em Platão, a gente vê isso de uma forma admirável, porque Platão chega a dizer na República que se houvesse um homem justo, perfeitamente justo, ele seria crucificado, né? Ele seria pregado num madeiro, diz. Então, e depois Justino de Roma, São Justino de Roma, Marte, vai desenvolver no seu diálogo com Trifon, um judeu, vai desenvolver a sua doutrina das sementes do verbo, no qual ele diz que todas as verdades dos gregos, dos filósofos em geral e de todos os povos em geral, são sementes do verbo. Quer dizer, o verbo inteiro veio ao mundo e está aqui presente na igreja cristã. Porém, as sementes do verbo são ingênitas no gênero humano. E entre os gregos, essas sementes brotaram e floresceram e ajudaram aqueles gentios gregos a se prepararem para a chegada do cristianismo, né? Ou seja, há muitas reflexões, especulações teológicas que dizem justamente isso. O tempo em que Jesus nasceu
era o melhor tempo para ele ter nascido. Por quê? Porque havia a filosofia grega madura e havia uma estrutura imperial romana que poderia ser as estradas e a estrutura material, a infraestrutura material e a estrutura intelectual dos gregos daria aos cristãos o suporte de comunicação, tanto a comunicação intelectual quanto a comunicação física, né, o deslocamento físico. E também depois a estrutura jurídica dos romanos ajudaria na própria organização canônica da igreja e tal e tal. Então muitos autores falam dessa plenitude do tempo também nesse sentido. A filosofia esperava. Muitos povos antigos ali da Ásia Menor também tinham essa expectativa de que nasceria um rei, que nasceria um salvador, um Messias. Não é casual a história dos magos, né? A história de sábios de outros povos do Oriente que como digo, foram ao encontro do nascimento de Jesus, viram sua estrela. Quer dizer, a antiga religião, a antiga astrologia que procurava consultar os astros para saber dos acontecimentos, esses três sábios, pela sua sabedoria que buscava a Deus, conseguiram ver numa estrela um sinal de uma ocorrência transcendente, né? De uma ocorrência que superava qualquer expectativa de consulta aos astros, né? Consultavam os astros para saber como iam as coisas, os negócios aqui na Terra. E, de repente, quem buscava contemplar o céu, as estrelas, com um olhar efetivamente religioso e contemplativo, em busca de um sinal divino, viu nessa estrela extraordinária, seja conjunção de planetas, seja qual for a explicação astronômica que a ciência possa dar, mas viu nesse sinal o indício de uma presença divina no universo que até então nunca havia sido experimentada, né? É incompatível com a revelação cristã a possibilidade de vida inteligente não terrena? Ué, mas tem os anjos, as substâncias separadas movendo os astros e tal. Vida extraterrena tem. Agora, e é inteligente. Agora, o problema da ciência é querer procurar vida orgânica, biológica, que nem a nossa. Assim. A ciência, eu acho que ela é um pouco tosca nesse sentido, né? Assim, porque, vejam, o que eles estão procurando não é vida inteligente, é vida biológica, que nem a nossa em outros planetas. São bactérias, são coisas, são indícios de seres assim que nem a gente. Entende? Para quê? Então, para que não tem isso? Eu não acredito que tenha. Eu não acredito que a revelação dê respaldo para isso, e não acredito que haja vida inteligente em outro planeta, não. Digo, há os anjos, há tudo isso. Entende? Os anjos, muitas moradas, né? O céu todo como expressão do céu que está além do céu empírico, né? Do céu glorioso. Esse espaço sideral que é a face mostrada para a gente do céu que está junto de Deus, né? Então, eu acredito, como Aristóteles, que as substâncias separadas movem, não 55 esferas naquele esquema ptolomaico e tal, mas seja qual for a configuração físico-espacial do universo, todo esse esplendor do mundo supralunar é uma expressão do mundo angélico, é uma expressão do mundo que está além desse mundo aqui. O Aristóteles estava errado numa coisa. O Aristóteles estava errado numa coisa, que é o seguinte: ele achava que, é importante dizer isso também, que o mundo, ele e vários outros filósofos todos da Grécia, que o mundo supralunar, além da Lua, era feito de uma quinta substância, que era o éter, e que essa substância seria incorruptível, né? Claro, hoje nós sabemos que as realidades ou substâncias celestes visíveis além da Lua são compostas dos mesmos elementos químicos que a gente encontra na tabela periódica dos elementos que estão aqui na Terra, né? E na Lua, né? Aliás, a própria Lua era considerada etérea e tal, né? Era perfeita e tal.
Só que isso pode desconfirmar Aristóteles, né? Mas, por exemplo, o Plotino já sabia, já dizia, não, o mundo além da Lua, o mundo material além da Lua é corruptível que nem o nosso. É corruptível que nem o nosso. Mas por mais que desconfirme Aristóteles, confirma nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus falou, céus e terra passarão. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a promessa de novos céus, Jesus já sabia que o mundo supralunar era corruptível. Essas expressões atuais da vida celeste, que é o mundo sideral, essas expressões são passageiras, são efêmeras. Isso é uma glória divina, é uma beleza, um espetáculo, mas ainda há algo mais belo a se apresentar, né? Na concepção escatológica do cristianismo, onde novos céus e nova terra se apresentarão no fim de tudo e renovarão a face do universo, né? Então, não faz nenhum problema. A cosmologia antiga da divisão do mundo sublunar para o mundo supralunar estava errado quanto à distinção elementar, né? 4 elementos abaixo da Lua e o 5º elemento, o éter, acima da Lua. Mas, do ponto de vista simbólico, a cosmologia antiga deveria permanecer vigente. Só que a ciência moderna, por causa da homogeneidade material dos elementos químicos, transformou tudo numa maçaroca só, num universo só, e fica procurando bactéria, ao invés de contemplar a beleza do Sol, das estrelas, das nebulosas e sei lá o que, fica procurando bactéria. Quer dizer, eu acho que é muito investimento, bilhões. Aqui eu realmente acho que há um investimento insensato nessa. Eu posso parecer aqui um obtuso ou obscurantista, mas não me importo. A corrida espacial é a nova Torre de Babel, é o que eu considero. A corrida espacial é a nova Torre de Babel. É uma busca insensata de algo que o ser humano, que é a vida eterna, mas buscando o céu fisicamente e não espiritualmente. É um grande engano, há um grande auto-engano nesse sentido, dessa ciência quantitativa moderna, né? Sobre isso, os perennialistas têm algo a dizer com bastante acerto, né? Uma ciência quantitativa que digamos assim, não entende o significado do céu, não entende o significado desse céu visível, né? O significado simbólico desse céu visível.